Falar de um outro assunto também importante, Ana, aqui no Bora Brasil, que é segurança pública e as saidinhas temporárias. Muitos ouvintes mandando mensagem pra gente, lembrando sempre dessas saidinhas e as consequências, né? Os roubos de celulares crescendo durante essa saída temporária aqui em São Paulo. A Rádio Bandeirantes teve acesso a um levantamento feito pela Polícia Militar que revela o aumento de registros desse crime de 5% a 7% em 2021. São 3 períodos analisados: maio, junho e setembro, quando os presos do semiaberto deixam as cadeias por alguns dias com autorização judicial. A saída temporária de dezembro, que terminou no começo agora dessa semana, ainda não foi analisada. Em entrevista ao jornal Gente, o major da PM, Rodrigo Vilardi, afirma que o incremento da violência foi verificado com mais nitidez em uma das modalidades criminosas que mais preocupam a população, o roubo de celular. Todas as saídas temporárias em todo o estado, elas são no mesmo período. Então, isso permitiu que a gente fizesse o cruzamento da avaliação dos indicadores criminais oficiais durante esses 4 períodos de saída temporária. Como esses percentuais eles se verificaram nos 3 períodos de saída em dados semelhantes, na mesma forma, então há uma grande possibilidade que esse decorrente exatamente da saída temporária. E nós tivemos aumentos em vários crimes, mas aquele que apareceu o aumento se repetindo foi o roubo de celular. O major da PM destaca um outro problema: a quantidade de presos que não retornam à cadeia após o fim da saída temporária. Segundo Rodrigo Vilardi, pelo menos 5% dos presos que recebem o benefício seguem nas ruas. Por isso, o objetivo da pesquisa é também apresentar dados que mostrem que é preciso rever como essa liberação dos detentos acontece, em especial a necessidade de ampliar o monitoramento. O problema é que a cada saída temporária, isso tem ocorrido todos os anos, em torno de 4 a 5% não retornam. 1.000 a 1.500 criminosos por saída temporária, município de Sertãozinho e adjacências, né, nos arredores, aqueles presos que estão liberados, as condições, os locais são compartilhados com a Polícia Militar, onde houve esse tipo de fiscalização, esse tipo de compartilhamento de dados, os crimes reduziram, mesmo nos períodos de saída. Então, no mínimo, o que a gente está tentando alterar é que os presos eles só possam sair com tornozeleira eletrônica. Aqui falamos em 5% dos presos que recebem esse benefício de saída temporária e não retornam à cadeia. No Rio de Janeiro, a realidade é bastante, mas bem diferente mesmo desses 5%. O número é extremamente maior, não é? Gustavo Sleman está aqui com a gente ao vivo do Rio. Oi, Gustavo, boa tarde. Boa tarde. É isso, bem maior mesmo. Muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. 42% dos presos que foram contemplados com o saidão de Natal não retornaram ao sistema penitenciário do Rio. A taxa equivale a 522 dos 1.240 detentos que deixaram os presídios. Esse levantamento é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Segundo a SEAP, entre os fugitivos estão na grande maioria traficantes de drogas e até mesmo 36 assassinos condenados. O presídio que mais registrou fuga durante o período foi o Vicente Piragibe, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, com 402 evasões. A gente lembra que tem direito a esse benefício de saída do Natal os detentos em regime semiaberto e os que trabalham fora do presídio e que já tenham sido contemplados com a medida nos últimos 12 meses, desde que apresentem bom comportamento e tenham cumprido ao menos 1/6 da pena. E aí a nossa reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a respeito desse número. O TJ afirmou que não foi formalmente comunicado pela Secretaria de Administração Penitenciária sobre essa questão, né, dos presos que não voltaram aos presídios. Ainda segundo o comunicado, o Tribunal de Justiça diz que os processos são analisados por uma equipe de juízes da Vara de Execuções Penais e que a autorização do benefício depende do preenchimento de requisitos legais. Ainda de acordo com o Poder Judiciário, o juiz Marcelo Rubioli, da Vara de Execuções Penais, determinou imediatamente que a SEAP encaminhe a relação dos presos para analisar a situação de cada um deles para autorizar a volta ao regime fechado e determinar a recaptura imediata. Além disso, a gente tem um outro dado aqui no Rio de Janeiro também, porque são cerca de 7.000 detentos que deixaram a cadeia desde março do ano passado, desde março de ano retrasado, na verdade, né, já que a gente virou de 2020 para 2022, por conta da pandemia da Covid-19, muitos presos que, por questões de saúde ou também algum tipo de benefício
impetrado pela defesa deles e acatado pela justiça, acabaram deixando a cadeia. Ainda não há um reflexo exato em relação a números de segurança pública. Isso porque, por exemplo, dezembro, né, que ocorreu essa saidinha em relação, né, ao Natal, ainda não foi consolidado pelo Instituto de Segurança Pública, que divulga mensalmente os dados sobre violência, roubos, crimes e etc. aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, praticamente só em fevereiro que a gente vai ter uma noção se houve algum tipo de reflexo em relação a essa não volta dos presos que deixaram os presídios durante o período natalino. Agora vão definir recaptura, voltá-los para o regime fechado ao invés de semiaberto. Muito obrigada, né? Não, e assim, a gente caiu para trás, Gustavo, quando vimos esse dado do Rio de Janeiro, porque falar em 5% aqui em São Paulo podia ser 1%. Essas pessoas precisam voltar para a cadeia. Se estão ali, se foram condenadas, precisam, de certa forma, cumprir ali o que lhe foi exigido. Agora, mais de 40%, quase 50%, quase metade. Isso é inadmissível, E ainda mais preocupante. num estado do tamanho como o Rio de Janeiro. E com a criminalidade no nível que é o Rio de Janeiro também, isso é uma coisa muito preocupante. Então, rever a maneira como isso é feito, de fato, faz sentido. É necessário, como a gente ouviu aqui o major da Polícia Militar de São Paulo comentando. Gustavo Sleman falando com a gente, direto do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, aqui pela participação. A gente volta a conversar com a reportagem do Rio de Janeiro aqui ao longo da programação também da Rádio Bandeirantes.